Olá, sejam bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo na engenharia de um carro que, olha, mesmo anos depois de sair de linha, continua sendo uma referência em tecnologia, em conforto. A gente está falando, claro, do Ford Fusion. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa aí. Por que um CD que nem é mais fabricado ainda serve de régua para tanto lançamento que a gente vê por aí? Para me ajudar a desvendar isso, tô aqui com o Bruno, nosso especialista em sistemas de propulsão. É isso aí, Arthur. Sabe, o Fusion não foi só um carro, ele foi uma verdadeira declaração de engenharia, principalmente na versão híbrida. Vamos mergulhar nos detalhes para entender o porquê. Certo, vamos começar pelo coração da máquina. O pulo do gato do Fusion Hybrid não era só ter um motor elétrico, era a maneira sofisticada, sabe? A integração do sistema. A Ford não fez uma gambiarra, ela projetou tudo do zero pensando em máxima eficiência. E a peça central dessa eficiência toda é um motor a combustão que opera no ciclo Atkinson. É diferente do ciclo Otto comum, que foca mais em potência bruta. Aqui, no Atkinson, a prioridade é aproveitar cada gotinha de combustível ao máximo. Foi uma escolha de engenharia totalmente deliberada, com foco total em economia. E olha, os resultados, eles falam por si. Dá uma olhada nesses números do Inmetro para o modelo de 2018. O consumo na cidade é quase o mesmo da estrada. Isso é algo que para um carro a combustão tradicional é quase impossível. É o sinal de um sistema híbrido calibrado com maestria, onde aquele para e anda da cidade vira um aliado, ajudando a regenerar energia. E essa gestão de energia toda, Bruno, passa direto pela transmissão, que, convenhamos, não é um CVT qualquer, né? De jeito nenhum, Arthur. O tal do eCVT não tem nada a ver com as correias dos CVTs convencionais. É um sistema bem mais robusto, com engrenagens planetárias, que consegue gerenciar os dois motores de um jeito contínuo, suave, que você nem percebe. É mais complexo? É, mas é infinitamente mais eficiente para essa aplicação híbrida. E a Ford foi além, né? Ela criou uma interface para basicamente ensinar a pessoa a dirigir do jeito mais eficiente possível. O Smart Cage, com aquelas famosas folhinhas de eficiência, transformava a economia de combustível numa espécie de jogo. Ele te mostrava exatamente o limite para usar o sistema híbrido a seu favor. Era quase um professor ali no painel. Agora vamos para a minha praia, a dinâmica veicular. Porque vamos ser sinceros, não adianta nada ser super eficiente se a experiência a bordo não for de primeira. E é nesse ponto que o Fusion continua a dar um banho em muito carro mais novo e mais caro, viu? Especialmente em muito SUV moderno por aí. No nosso jargão de engenharia, a gente chama isso de NVH, ruído, vibração e aspereza. Basicamente, é a métrica que define a percepção de luxo, de conforto dentro do carro. E o trabalho que a Ford fez no Fusion para diminuir o NVH foi obsessivo. Uma das tecnologias mais impressionantes era o tal do cancelamento ativo de ruído. Pensa assim, o carro usava os próprios alto-falantes do sistema de som para gerar uma onda sonora oposta aos ruídos do motor, do rolamento dos pneus, e uma onda cancelava a outra. Era como ter um fone de ouvido com cancelamento de ruído para a cabine inteira. Uma tecnologia que na época era coisa de ficção científica para um carro desse segmento. Mas, claro, a tecnologia sozinha não faz milagre. A base para esse silêncio todo era mecânica pura. A plataforma global CD4 era extremamente rígida, o que por si só já ajuda a cortar muita vibração. E o acerto da suspensão traseira Multilink era, nossa, primoroso. Ela absorvia as imperfeições do asfalto com uma competência que, falando sério, muito carro 0 km hoje em dia não consegue igualar. E essa visão de futuro não se limitava só à mecânica, né, Arthur? O pacote de tecnologia do Fusion era uma verdadeira cápsula do tempo. Nossa, com certeza. A Ford antecipou várias tendências que hoje a gente vê como padrão, sabe? Especialmente em muitos carros elétricos e híbridos que estão chegando agora de novos fabricantes. Ela meio que definiu o que se espera de um carro moderno. Pensa só na central multimídia. Hoje em dia, uma tela grande no centro do painel é quase obrigatória. O Fusion já tinha o sistema Sync 3, com uma tela de 8 polegadas, capacitiva e com integração total via Apple CarPlay e Android Auto, isso lá em 2018. Para um carro de marca generalista, isso era vanguarda pura. E para mim, o mais impressionante foi a democratização dos sistemas de assistência ao motorista, o famoso ADAS. Essa linha do tempo aqui mostra o quão adiantado o Fusion estava. O piloto automático adaptativo com o Stop and Go, aquele que para e arranca sozinho no trânsito, já estava disponível na linha 2013. Inacreditável. E a lista era bem completa, viu? Em 2018, ele já oferecia um pacote que a gente chama de nível 2 de autonomia.
Tinha assistente de faixa, monitor de ponto cego, assistente de estacionamento. Era um conjunto de tecnologias que, naquela época, você só ia encontrar em marcas de luxo alemães e ainda assim como opcionais que custavam uma fortuna. E tudo isso, nos leva à conclusão da nossa análise. O legado do Fusion não é só sobre as tecnologias que ele trouxe, mas sobre o padrão que ele acabou estabelecendo para o mercado. Essa frase resume perfeitamente o que a gente está discutindo. O Fusion não foi só um carro. Ele foi um projeto sobre rodas. Um protótipo que provou que um carro de uma marca generalista podia, sim, entregar um pacote completíssimo de eficiência, conforto e tecnologia de ponta. Exatamente, ele quebrou aquele paradigma de que, para ter um carro grande e confortável, você precisava gastar rios de dinheiro com combustível. Ele entregava o luxo, o conforto de um sedã executivo, com o custo de abastecimento de um compacto. Essa proposta de valor, ela redefiniu as expectativas do mercado e, sinceramente, até hoje é difícil encontrar algo que se iguale. E isso deixa a gente com uma reflexão para o final, né? Se o Fusion foi esse projeto para o carro que a gente tem hoje, qual carro que a gente vê rodando nas ruas agora está, talvez de forma silenciosa, definindo as bases para o que a gente vai considerar padrão daqui a uns 10 anos? Fica aí a pergunta para a gente pensar.